terça-feira, 7 de junho de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Antes de iniciarmos a leitura do livro de Allan Kardec, com o título de O que é o Espiritismo, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio da vida, pelo privilégio da saúde e pelo privilégio de estar aqui, de poder compartilhar com vocês esse livro maravilhoso. Quero também agradecer a Jesus pela sua companhia e agradecer aos amigos espirituais que está sempre colaborando no nosso dia a dia, ofertando-nos o melhor caminho, as melhores pessoas com que conviveremos no dia de hoje e também a oportunidade de compartilhar com todos tudo aquilo que aprendo com vocês. Muito obrigado, amados amigos. E vamos à leitura do livro O que é o Espiritismo. Pequena Conferência Espírita. Origem das ideias espíritas modernas. Visitante. Uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença prévia na existência deles? Compreendeis a importância de minha pergunta, porque nesse último caso é admissível que a imaginação possa nisso ter desempenhado o seu papel. Allan Kardec respondeu: como disseste, essa questão tem importância no ponto de vista em que vós achais. Ainda que seja difícil acreditar-se, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. De fato, se o Espiritismo fosse fundado no pensamento preconcebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar de sua veracidade, porque se o princípio fosse uma quimera, as consequências dele emanadas também o seriam. Mas as coisas não se passaram assim. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ser visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se efeitos não se tivessem mostrados, que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi mesmo desse modo que nasceu tal pensamento. Isto é, não foi ele uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi a de uma causa material. Assim, longe de que os espíritos fossem uma ideia preconcebida, partiu-se para chegar a ele do ponto de vista materialista, não se podendo, porém, por esse meio, explicar tudo somente a observação conduziu à causa espiritual. Falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo.
Eis a marcha das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas. Nada até aí autorizava a buscar-lhes a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer, de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já o disse, que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Assim, se julgou no começo, como já igualmente vou-lo disse. Só a experiência podia pronunciar-se, e ela demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto, nem à pessoa. Quem era, então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. A ideia dos espíritos não preexistia, nem mesmo lhe foi consecutiva em uma palavra. Não nasceu do cérebro de ninguém. Perdão, amigos. Vamos interromper um minutinho para chegarmos a um denominador aqui. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com ele, pôde-se entreter conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência e seu papel no mundo invisível. Se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo do infinitamente pequeno, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Supunhamos que antes da descoberta da América, um fio elétrico estivesse estabelecido através do Atlântico e que na sua extremidade europeia se houvessem produzido alguns sinais inteligentes, e ter-se-ia logo concluído que na outra extremidade se achavam seres inteligentes que desejavam comunicar-se. Teríamos interrogado e eles teriam respondido. Ficaríamos assim com a certeza de sua existência e podia-se adquirir o conhecimento de seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca os haver visto. Foi assim que se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos conduziram
a comunicações mais regulares e mais seguidas. É coisa notável à medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor. Os espíritos abandonam os primitivos insuficientes e incômodos, qual o mudo que, recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência que se encarregou da solução de tais problemas, mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto, e Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros neles só viram demônios. Eram só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Suponhamos que dentre os desconhecidos habitantes transatlântico de que acabamos de falar, uns tenham dito muitas coisas boas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem, ter-se-ia logo concluído que entre eles haviam bons e maus. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus da bondade e malvadez, de saber e ignorância. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom e o que é mal, o verdadeiro do falso, as suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. Vamos ficando por aqui hoje e deixaremos por uma próxima oportunidade a continuidade da leitura deste livro intitulada O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Quero agradecer a sua paciência e a sua visualização e seus comentários. Quero dizer que seus comentários são de grande importância, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo para que, com o objetivo de melhorarmos esse nosso trabalho. Fiquem com Deus e que Deus, com sua infinita bondade, nos mantenha na sua paz. Até lá.